Muito bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com muito sono, com essa cara de sono como sempre, porque na verdade eu acabei de acordar, né? E também fui dormir bem tarde, porque a gente sabe, chega do jogo tarde, aí depois quer chegar, quer ver vídeo, né? De notícia, que não sei o que, não sei o que lá. Quando você vai ver, você tá indo dormir 3 horas da manhã, precisando acordar 7 horas, né? Tem gente que ainda precisa acordar mais cedo aí, precisa acordar 5, 6, ainda tem um privilégiozinho ali de poder acordar às 7. Mas é isso, vamos falar da partida de ontem, mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, o canal tá começando e tem muita gente aí que tá apoiando o canal, então muito obrigado pelo carinho, a gente já tá batendo a marca aí de quase 600 inscritos, pra mim isso é muito importante. E vamos pra cima, vamos falar de Botafogo, que é o que importa, e a gente tá com um pezinho na classificação, só depende da gente agora, né? É vencer a Laú em casa, que é um adversário pra mim que tem um nível inferior ao Estudiantes, então é um pouco mais acessível, né? E se classificar pra Libertadores. Agora, o Botafogo pode fazer um saldo maneiro também, pra poder tentar buscar esse primeiro lugar aí. Só que o problema é que o Estudiantes vai pegar o Carabobo, né? E aí só Deus sabe o que vai acontecer. A gente tem que torcer aí pro Carabobo pelo menos segurar aí um 1x0 no máximo, né? Perder de 1x0 pelo menos. Bom, o Botafogo começou a partida bem. O primeiro tempo do Botafogo pra mim foi muito bom, apesar de o Botafogo não ter conseguido tantas chances assim, foi um primeiro tempo de muita intensidade de todos os jogadores correndo bastante, se dedicando bastante. E no fim das contas, rapaziada, o que importa é vencer, sempre. Não importa o que aconteça, vencendo. Cara, Libertadores é um jogo diferente. Copa, né, campeonatos assim de mata-mata, que tem fase de grupos e tal, é muito diferente de campeonato brasileiro, a pegada é outra, a intensidade é outra, e não pode nunca um adversário querer mais do que nós, principalmente dentro da nossa casa, não dá. Então no primeiro tempo o Botafogo mostrou que queria bastante, o time com muita intensidade, o time com muita velocidade, todo mundo ajudando na marcação, todo mundo voltando para recompor, todo mundo correndo, dava para ver ali que quando chegou nos 38 minutos mais ou menos, o time do Botafogo estava muito cansado. E aí o departamento físico, né, a preparação física precisa se atentar para isso, porque o time do Botafogo do ano passado era um time que tinha mais disposição e mantinha esse nível de intensidade por mais tempo. Eu não sei se é um trabalho aí para ser feito a longo prazo, mas já tá um tempinho já que o time do Botafogo tá cansando muito rápido e joga praticamente um tempo só. Então, tirando essa questão da parte física que o Botafogo caiu, né, no finalzinho do primeiro tempo, para mim foi um primeiro tempo muito bom. O Botafogo demonstrou que queria jogar futebol, tentou jogar futebol. É óbvio que a gente estava jogando contra o Estudiantes, uma equipe que quando se defendia com todo mundo e tudo mais. O Botafogo um pouco com peças desfalcadas, assim, o Savarino, que é o principal cara ali para poder tentar quebrar as linhas. Então a falta de gente também para poder quebrar as linhas estava dificultando um pouco. E alguns erros no último passe ou de cruzamentos também estavam dificultando um pouquinho também pro Botafogo. Mas o Botafogo conseguiu, assim, se sair bem e graças a Deus a gente conseguiu ir pro intervalo com um placar de 1x0. Então a gente foi bem mais confortável. E aí, a gente volta pro segundo tempo. Cara, o time no segundo tempo parecia outro. Eu não sei pra vocês, né? A gente volta no segundo tempo com um time meio cansadaço e desligado. Essa é a verdade. Pra mim o Botafogo tava cansado e desligado. E aí o Botafogo até faz o segundo gol. Só que o Botafogo, depois que faz o segundo gol, ele meio que relaxa demais. Fica muito tranquilo na partida. E aí entrega a bola pro Estudiantes, o Estudiantes começa a jogar. O problema pra mim é que o Renato Paiva, cara, ele demorou muito, mas muito, pra poder mexer. E esse pra mim é a maior defesa do Paiva, tá? O primeiro tempo, assim, não tenho o que reclamar do Paiva, porque a estratégia dele de botar o Juan Cruz, ele ganhou mais força física no time do que quando tava com o Jefinho na direita e tudo mais. O Juan Cruz não fez uma má partida. Pra todo mundo que chama o cara de bagre e tal, ele fez uma boa partida, sim. Não faltou vontade pro moleque e não faltou algumas jogadas também. Tava lá na área, fez o gol.
E aí o Botafogo no segundo tempo, depois que faz o segundo gol com o Igor Jesus, uma jogada até meio estranha pra quem tava lá no estádio assistindo, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eu sei que ele fez o gol de cabeça, mas eu achei até que eu fiquei com medo de ter sido falta. O Botafogo depois faz esse segundo gol, ele desmorona legal, assim, na parte física. Entrega a bola pro Estudiantes e deixa. E aí algumas peças são meio que certas de cansarem. Tipo, o Marlon Freitas é um cara que cansa muito rápido. E aí, além dele estar cansado, ele já não ajuda muito na marcação quando ele está disposto. Então, ele cansado vai ajudar menos ainda. E aí, o Renato Paiva demora para fazer a substituição. O que, por um lado, deu certo, porque ele achou o passe pro Arthur fazer o terceiro gol. Entendeu? Show de bola. Então, assim, a gente fica naquela, né? Cara, pô, tem que trocar porque, pô, o cara tá cansado. Mas o cara vai lá e acha a bola pro terceiro gol. Aí a gente sempre fica com o pé atrás. Só que se ele faz alteração antes da gente tomar o empate, cara, tava 2-0, a gente tomou um empate. Talvez pudesse ser que, né, a gente agora, infelizmente, vai viver de uma hipótese, e é difícil a gente ficar no sino, talvez, mas talvez o Botafogo tivesse segurado o resultado nos 2-0. E os 2-0 ontem fariam mais diferença por causa do saldo do que o 3-2. Foi importantíssimo a gente vencer. Eu não estou descartando a vitória, mas o saldo também era importante. E no final, o que importa é que a gente venceu. E o Botafogo tomou 2 gols bobos de um pênalti. Eu não vi, rapaziada, não vou ser responsável de falar que, na minha opinião, não foi pênalti, porque eu não vi. E só ouvi algumas pessoas falando, pra mim não foi, que não sei o que, acharam pênalti e tal. Eu acho que o Botafogo estava preparado para esse tipo de situação, tanto que depois que toma o empate, corre atrás e acha o gol logo. Mas o John foi muito bem na bola e o cara bateu muito bem, entendeu? Acontece. Poderia ser um erro de pênalti. De novo, o Gregory, e aí esse que eu falo do Gregory, é sempre na conta dele, essas coisas. Mas a gente venceu no fim das contas. Esse que é sempre importante, que sempre eu vou lembrar. E aí o Botafogo tomou esse gol de pênalti, depois tomou um gol bobo de jogada individual ali, pela direita, que pela direita o Vitinho tava muito cansado, muito, o Vitinho jogou muita bola no primeiro tempo, muita bola. Então assim, o Paiva poderia ter tirado o Vitinho, pelo menos, antes, pra dar o ponte ali, pra poder ver se dava um gás, entendeu? O cara tava 2-0. Troca os caras que estão cansados pra que levar eles ao limite, porque aí o time todo tava cansado coletivamente. Ó, o Marlon Freitas tava cansado, dava pra ver. O Vitinho tava cansado, dava pra ver. O Cuiabano, que ficou, tava cansado, dava pra ver. O Telles tava cansado. O Juan Cruz tava exausto no fim do primeiro tempo. Então, assim, dava pra ver, era nítido, e ele demorou um pouco a mexer, e isso acabou comprometendo. E, cara, o Paiva tá demorando muito a mexer, a gente tem que ficar muito atento a isso, por causa que não dá pra gente sair no 2-0 e ficar tomando 2-2, entendeu? E aí nem sempre a gente vai conseguir o terceiro gol, é porque a gente teve muita sorte do Estudiantes vir pra querer jogar bola, porque o Estudiantes poderia ter vindo pra poder se retrancar, o empate pra eles favorecia, entendeu? Garantia eles. Agora eles estão na corda bamba também, porque se eles não fizerem o resultado lá contra o cara bobo, pode ser que eles fiquem fora, se o Botafogo fizer contra a Laú. Então eles empatando aqui, eles estavam praticamente dentro. Enfim, ganhamos, achamos o terceiro gol, e aí depois que entra a Alan e a galera, a gente joga um futebol um pouco melhor. Não gostei da entrada do Jefinho, tá? O Jefinho entrou pra segurar jogo e tava muito feio. Muito feio o que o Jefinho tava fazendo. Recebia a bola, ao invés de ir pra cima, ficava segurando, não tocava a bola. Quando tocava era pra passar e pra ficar segurando. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se der pra matar o jogo, mata. Por que tava acontecendo? Foi pra lateral, perdeu a bola, aí deu a bola pros caras. É mais fácil você errar, né? Tentando, vai dar a bola pros caras, tenta pelo menos alguma coisa, do que ficar perdendo bola de graça. Ele perdeu umas 2 bolas grátis. Então não dá, rapaziada. Mas não tem muitos comentários, não. A partida pra mim foi boa, a partida de Libertadores, a gente tem que colocar isso em conta. O único problema foi a demora nas substituições, que pode ter ocasionado os 2 gols, tá? Não tô falando que foi por causa disso, não tem garantias de que se ele tivesse substituído o Botafogo não tomaria 2 gols, mas eu acho que a probabilidade de ter tomado seria um pouco menor, beleza? Vamos pra cima, fim de semana tem clássico, então quem for
Cuidado nas ruas. Toda a segurança do mundo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. E vamos pra cima, Fogão. Daqui a pouco não, mais tarde vou fazer react da coletiva do Renato Paiva e também vou fazer react dos bastidores, valeu? Ative as notificações aí pra você não perder, tamo junto. E o Botafogo venceu e convenceu mais ou menos, mas venceu.